Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Muy bien. Mi nombre es John Paulo Cachat. Estoy hablando con vocês aqui da ciudad de Potosí. Esta es a Casa de la Moneda, dos pontos turísticos principais da ciudad de Potosí. Lá, el Mascarón y la Fuente son os símbolos da ciudad de Potosí. Ao que parece, é Dios Baco, o deus do vinho, da uva. A cidade de Potosí está a 4.080 metros de altitude. Há muito frio aqui, mais ou menos 4 ou 5 graus de temperatura. A cidade de Potosí, na era colonial, foi uma das mais ricas, conhecida como uma cidade de plata. Está ao pé do Cerro Rico, uma montanha de plata, basicamente. Agora voltando para o velho e bom português, estou aqui na cidade de Potosí, em Bolívia, uma das cidades mais altas do mundo, a 4.080 metros de altitude. Aqui é bem comum você sentir literalmente o mal da montanha, ou mal do soroche. Devido à alta altitude, na verdade, para ser bem redundante, 4.080 metros, você sente um pouco de dor de cabeça, cansaço, fadiga, mas nada que um Sorot Pills não resolve. É uma pílulazinha que você toma e esse efeito do mal do soroche vai se dissipando e você consegue ir se adaptando a este local. Esta é uma cidade que na era colonial foi uma das mais ricas do mundo. Potosí era conhecido como a cidade da prata. A prata de Potosí é muito conhecida no mundo todo. Essa cidade fica aos pés de um cerro rico, que basicamente é uma montanha de prata. Até hoje há minas funcionando, retiram-se pratas e essa prata foi exportada para todo o mundo no ano de mais ou menos 1500 a 1700. Estima-se que mais ou menos 45.000 toneladas de prata foi retirada deste local aqui da cidade de Potosí. Como eu havia dito para vocês, eu estou falando com vocês da Casa de la Moneda. Isso aqui é um museu, a Casa da Moeda. E assim que você entra, você vê logo aquela máscara grande, El Mascarón e la Fuente. Então estes dois são os símbolos turísticos aqui de Potosí. Quando se fala de Potosí, lembra logo daquela máscara grande ali, que alguns dizem que é o deus Baco, o deus do vinho. Ele está com um olhar meio sarcástico, de cobiça, de ambição, daquele no seu lado esquerdo da tela, e do lado direito há um olhar mais tenebroso, mais sombrio, mais introspectivo. Então dizem que ele está de um lado sorrindo e de um lado mais triste. Então quando você vier a Potosí, este é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. A cidade ela tem um aspecto rude. Parece que ela está no meio do nada, no meio de um monte de montanha. Quando você olha assim, parece que você só vê montanhas e uma cor marrom. E cravada neste monte de montanhas, aos pés do Cerro Rico, encontra-se Potosí. Há muitas igrejas aqui, umas 15 igrejas católicas, com as fachadas lindíssimas. Há pelo menos uns 3 museus importantes. Este aqui é um dos museus. Então, quando você vier a Bolívia, você tem que vir a Potosí, porque este é o caminho para quem vai conhecer o Salar de Uyuni, que é um deserto de sal muito conhecido aqui. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: como chegar a Potosí? Primeiro, como eu havia dito no meu vídeo, viajando com 10.000 milhas, destino Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é o ponto de entrada para a Bolívia, para quem vai viajar com 10.000 milhas. Então, pela Tampa e Lagoa, você entra na Bolívia em Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra, você pega um avião local. Amazonas, Boa, ATAM, que é transporte aeromilitar aqui da Bolívia, e vai até Sucre. Então é barata a passagem, dá mais ou menos R$150, até entre 100 e 150 reais por pessoa, dá uns 300 bolivianos mais ou menos. Você vai até Sucre. Quando você chegar em Sucre, você pega um táxi, pode ser um que eles chamam de táxi compartido, onde 4 pessoas distintas entram e um cara te traz até Potosí. Há ônibus também de Sucre a Potosí, então depende. O táxi compartido, 40, 50 pesos, o ônibus é um pouquinho mais barato. Então, 2 horas e meia, 3 horas,
chega na cidade de Potosí. Então, chegando nesta cidade, você tem esses pontos turísticos, Casa de la Moneda, tem várias igrejas católicas. Então, essa é a maneira de você chegar até Potosí. Vale muito a pena. Um dia eu acho que é muito pouco para vir a Potosí. Se você não tiver como ficar em Potosí, um full day, um bate e volta. De Sucre, pega o táxi, vem a Potosí, depois regressa até Sucre e faz o full day, que é o bate e volta para os brasileiros. Então, dá para você ter uma noção do que é a cidade de Potosí. Mas caso você queira passar um pouco mais de prazo aqui, uns 2 dias e meio, você consegue conhecer bem os principais pontos, os principais museus, com calma. Visita a mina onde se extrai prata, é um ponto turístico famoso aqui, vale muito a pena também. E eu, que com minha esposa resolvemos não ir, entrar. Nós vamos daqui a pouco lá tirar algumas fotos, mas vale muito a pena você conhecer Potosí, porque essa é considerada uma das cidades mais altas do mundo. Então você tem um privilégio de estar numa cidade como essa, uma cidade que na época de 1500 a 1700 foi uma das cidades mais ricas do mundo. Então vale muito a pena você vir a Potosí, conhecer essa cidade que fica muito próximo de Uyuni, que é um ponto para quem vai conhecer o maior deserto de sal do mundo, que é o Salar de Uyuni. Então fica aí as dicas, é muito fácil. A principal praça é a Plaza 10 de Novembro. Então você chega lá, vai ter informações turísticas. Muito próximo fica a Casa de la Moneda. Você entra, pega um folder como esse, paga um ingressozinho. Tem o direito também de tirar fotos, né? Porque as fotos você não pode tirar, você tem que pagar para tirá-las. Então vale muito a pena, ok? Então quando vier, conheça o principal ponto turístico, El Mascarón e El Fuente. Despeço-me de vocês com essa minha sessão viajando com 10.000 milhas, a ponte entre Santa Cruz de la Sierra, Sucre e Potosí, ok? Qualquer coisa, estou às ordens para ajudá-los a conhecer também Potosí. Despeço-me da Casa de la Moneda, El Mascarón, El Fuente, Juan Pablo Cachate. Adiós, papitos!